Olá, meninas. Que a graça seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua família. Não esqueça que você é única, é especial, é maravilhosa, maravilhosa, lindíssima, criada, criada por Deus, para a glória de Deus. Amém? Bem, estamos novamente aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho em Romanos 6. Romanos é um livro maravilhoso, lindo, complexo. Romanos 8, então, é o ponto central da Bíblia para mim. É lindo. E espero que você tenha lido o capítulo. Nós vamos dar algumas pinceladas aqui, trazer para a nossa vida prática, né? O que Paulo está querendo nos ensinar aqui, o que o Espírito Santo quer nos ensinar aqui. Bem, em Romanos 6, já começa no versículo 2, falando que, eu estou com minha Bíblia aqui, ó, no celular. Então, no versículo 2, já fala que nós morrimos para o pecado. No versículo 3, fala que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. No versículo 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E no versículo 5, vai falar para nós assim, que fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, e nós também seremos também na semelhança da sua ressurreição. Bem, esses versículos, do 2 ao 5, vai nos falar do que realmente simboliza o batismo nas águas. O que foi, né? Nós que fomos batizados nas águas, o que aconteceu conosco, e talvez você que não tenha sido e vai ser, o que vai acontecer com você. Aqui vai falar que no batismo, quando nós batizamos nas águas, é aquele momento em que nós ficamos debaixo da água, seja numa piscina, num rio, no mar, numa represa, em algum lugar que tenha muita água, né? Aquele momento em que nós ficamos submersos na água, este é o momento em que nós morrimos com Cristo. Nós somos crucificadas com Cristo, morremos para nossa velha natureza, nosso eu, nossa velha vida, nossa velha história. Ali nós morremos com Cristo e somos sepultados com Cristo. Naquele momento, naqueles segundos, simboliza isso tudo. E aí, quando nós nos levantamos das águas, é a nossa vida ressurreta. É quando nós nos levantamos para uma vida nova. Como diz aqui, é uma novidade de vida. Nós ressuscitamos com Cristo, para vivermos com Cristo, para deixarmos Ele reinar na nossa vida. Então, tudo isso é o que o batismo nas águas simboliza: morte, sepultamento e ressurreição. Já no versículo 6 em diante, vai falar de senhores, dois senhores. Lembra quando nós estudamos Mateus, que fala que nós temos dois senhores? Aqui também vai falar de dois senhores. Quando nós estávamos sem Cristo,
nós tínhamos como Senhor o pecado. Éramos escravas do pecado. Quando nós nascemos de novo, aceitamos a Jesus, nos batizamos, aí o nosso Senhor passa a ser Jesus. Então, no versículo 6 vai falar assim: nós fomos crucificados com Ele. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Velho homem vai falar da nossa velha natureza. Para que não sirvamos o pecado como escravos. Quer dizer, a vida de pecado como escravo foi embora. No verso 8, vai falar que morremos com Cristo e vivemos com Ele. No versículo 11, considerai-vos mortos. Olha aí, tá vendo? Tanto vai falar sobre morte. Considerai-vos, vamos colocar para nós, né? Que nós possamos nos considerar mortas para o pecado, mas vivas para Deus em Cristo Jesus. Então, em Deus, em Cristo, nós estamos vivas. Lá no versículo 12, não reine o pecado em nosso corpo carnal. Então, tudo isso está falando de morte. Versículo 13, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não oferecer os membros do nosso corpo ao pecado. E aí fala, mas continua, né? Mas oferecei-vos a Deus. Essa é não ofereça ao pecado, mas ofereça o seu corpo, os seus membros do seu corpo, a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Tá vendo? Agora está falando de ressurreição, uma nova vida. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14, olha lá. O pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre mim e sobre você, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Amém? E aí continua. Aqui é interessante nós notarmos um degrau, como a gente vai subindo uma escada. Porque olha só, o versículo 16 vai falar que nós somos servas para a obediência. No versículo 18, nós fomos libertas do pecado e fomos feitas servas da justiça. No 19, oferecei os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E termina no versículo 22, libertadas do pecado, transformadas em servas de Deus, fruto para a santificação e a vida eterna. Olha o degrauzinho aí, né? Servas para a obediência, servas da justiça, servas para a santificação, tudo isso como servas de Deus. E termina com uma chave de ouro, seria a nossa, para mim, é a pérola desse capítulo, é o versículo 23. Mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lá no versículo 23, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, o pecado tem um preço, tem um salário. Se você pecou, você recebe um salário, né? Estou falando de você e eu. Pecamos, recebemos um salário. Esse salário é a morte.
Morte. Morte espiritual, que é a perda da alegria, da comunhão com Deus, da presença de Deus. Morte física e morte espiritual, que é a morte definitiva de separação do nosso Deus. Então, aqui nós temos a primeira parte, né? O salário do pecado é a morte. Mas, esse mas faz toda a diferença. Mas, o dom gratuito de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna não é um salário. A vida eterna é um dom, é um presente de graça que nosso Deus nos dá a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, é que fala aqui que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor. Então, a vida eterna é um presente, um dom, que é mais? É de graça. Você e eu não fizemos nada para merecer. Na realidade, nós não merecemos. Foi dada em Cristo Jesus. Cristo que conquistou para nós. A morte a gente conquista através do pecado. Né? Por nosso próprio esforço, pecando. A morte a gente conquista. A vida eterna não. A vida eterna foi conquistada em Cristo. Foi conquistada por Cristo para nós. A vida eterna a gente ganha sem fazer nada, exceto crer em Jesus. Então, querida, desejo a você, sim, que você receba de graça essa vida eterna. E tenha certeza de que você recebeu já essa vida eterna. Não porque você merece, não porque eu mereço. Na realidade, nós não merecemos, mas porque Cristo fez por nós. A única coisa que nós temos é que crer em Jesus Cristo como nosso Senhor. Amém? Que você tenha uma vida, que você viva uma vida centrada em Jesus, em novidade de vida. Lembrando que você ressuscitou em Jesus, que você tem Jesus como seu Senhor. Amém? Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima semana. Um beijo.